Eu queria até abrir com essa história que a Mônica Bergamo traz na Folha de São Paulo de hoje. A gente, nos últimos dias, falou muito já sobre essa sucessão e o que virá em 2026, né? Porque a direita tem se posicionado, todos têm falado muito sobre isso. Bolsonaro em busca da anistia para poder ser candidato em 26, Tarcísio em campo, Marçal aparecendo, e na esquerda, né? O que se discute na esquerda? Será que Lula vai tentar a reeleição? Bom, a possibilidade de Lula não ser candidato em 2026 já está sendo discutida internamente por lideranças do Partido dos Trabalhadores. E a avaliação é que o presidente pode desistir caso a popularidade dele e a aprovação do governo não indiquem com segurança a possibilidade de reeleição. O presidente pode concluir que encerrar a carreira com essa vitória de 2022 seria o mais adequado e que não valeria a pena o risco de sofrer uma derrota, de se expor, né, em uma situação de última eleição presidencial que ele disputaria. A previsão, no entanto, é que a pressão para que ele se candidate em 26 será gigantesca, mesmo com esse risco de derrota, porque é o nome mais forte. Mas o partido está ali numa discussão de como sair dessa lulodependência, já que não há outra liderança com força capaz de atrair o voto de milhões de pessoas. A questão é que, caso ele seja candidato, ele vai terminar o seu outro mandato, caso seja reeleito, com quase 90 anos de idade, né? E aí, pesado. Bom, Sakamoto, como é que você vê aí essas discussões internas do PT? Existe algum outro nome? Realmente existe uma lulodependência? Existe uma ludodependência na esquerda de uma maneira geral, não estou nem falando da direita, né? Muita gente, inclusive, discute que após, exatamente pelo fato de termos na esquerda, né, o Brasil ter muitas lideranças de esquerda, mas nenhuma delas com força para disputar um mandato nacional. Quando o Lula se retirar da vida pública, né, por qualquer razão que seja, a esquerda hoje entraria numa espécie de uma situação complicada, não teria um nome. Há vários nomes, eu tô falando, pelo amor de Deus, eu tô falando que a esquerda não tem nomes novos, tem, né? Poderia ter mais, mas tem. Só que nenhum deles com força para assumir esse legado. Quando eu estou dizendo novos, eu tô falando várias décadas mais novas que Lula. Então, o que acontece? Existem alguns nomes que são naturalmente sucessores do presidente, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem outros nomes, mas são nomes que são mais citados dentro do Partido dos Trabalhadores, que não tem força eleitoral nacional. O próprio ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o governador Camilo Santana. São nomes, mas são nomes que são citados internamente porque em wishful thinking do PT, ou dos próprios grupos, ou dos interessados, porque na verdade, esses nomes não têm força nacional. Né? E não tem. E o Jacques Wagner, que é sempre citado também, ele nem ele quer. Ele já deixou claro que não quer essa bucha, né? Então, o que acontece, o senador Jacques Wagner? Que tem nomes? Tem. Nenhum deles com projeção nacional. O que tem mais projeção nacional e que seria a sequência lógica, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Inclusive, Lula vem trabalhando Haddad para exatamente isso. Esse é um nome mais lógico, já passou por essa corrida, enfrenta resistências dentro do próprio PT, dentro da esquerda, exatamente por ter uma visão que tenta conciliar as questões, as demandas do mercado com as questões sociais, ele tenta trabalhar naquela coisa lá e sofre pressão de uma outra área do PT que quer mais atenção para a área social, inclusive não apenas por uma questão de resultados sociais, mas também eleitorais. Existe, Fabiola, uma percepção do seguinte: se o Lula chegar em 2026, o que que acontece? A gente vai até discutir a questão da economia, mas com o desemprego caindo, 6,4, próximo da mínima histórica de 6,3, com renda subindo, se a inflação conseguir ficar controlada, a gente vai conversar sobre isso, ou seja, se o arroz, o feijão, a picanha, a cerveja estiver na mesa do brasileiro, você vai ter Lula competitivo. O Kassab fala isso, tanto é que projeta Tarcísio para 2030, não para 2026. Outras pessoas, o próprio Pablo Marçal falou isso na sabatina, falou: se o Lula tiver, né, eu não vou estar.
né, com máquina e com crescimento econômico, que é bem provável que esteja. Então, o que acontece é o seguinte: o fiel da balança, para concluir, não é tanto o Lula querer ou não, porque o Lula mesmo já falou, mesmo que ele não queira, se for necessário para o país e para o partido, ele sai. A questão é se a idade dele vai permitir, se ele tiver bem de saúde, se ele tiver extremamente funcional. Ele vai estar com mais de 80 anos concorrendo. Então a pergunta é como é que ele vai estar nesse processo, como é que vai estar a saúde dele. E tem muita gente no PT, Fabiola, que defende o quê? O Lula saindo em 2026, o companheiro Alckmin ficaria depois, ele reeleito em 2027 com o ministério, mas que o vice-presidente do Lula seja em 2026 o Haddad. Tem muita gente que defende isso. É complicado, porque é chapa única, tudo isso, mas seria o quê? Seria já você garantir você jogar a pessoa que é visto como sucessor natural para a vice-presidência na chapa. Então, ou seja, Lula presidente, Haddad vice. O governador, o ministro Haddad, ele é um nome muito forte, é claro, tem um nome de peso, tem um nome de diálogo, inclusive com o mercado, tudo isso mais, com vários setores da sociedade, mas o que se critica dentro do PT é que o Haddad não é tão bom de campanha eleitoral como é a máquina Lula, né? Como o Lula é, como o Bolsonaro é, que são pessoas forjadas para a campanha eleitoral. E o Haddad é menos. Então, muita gente dentro do PT defende que o Haddad entre como vice do Lula exatamente para permitir essa passagem mais suave de bastão, Fabiola. Mas é o seguinte, grosso modo Lula estando bem de saúde em 2026, não tendo outro candidato viável para cabeça de chapa, né? Vai Lula. Agora, uma última coisa. Se a popularidade de Lula estiver lá nas alturas, o que não é razoável, porque mesmo que a economia cresça, poder de compra esteja bem, a gente vive uma sociedade polarizada. Então, aquela popularidade que ele tinha na saída de 2010, mais de 80%, é difícil de alcançar. Se ele tiver naquele sentido, ele elege poste. Mas essa situação o Brasil não vai repetir mais. Essa situação o Brasil não repete, exatamente por conta de uma sociedade polarizada. Então, o mais provável é que Lula, se tiver bem de saúde, vai para o sacrifício. Mas aí que tá, mas você acha, isso é muito interessante, você está trazendo aí a apuração e o que está nos bastidores, né? Agora, na tua análise política, Sakamoto, você acha que vale forçar mais uma vez Lula a ser candidato? Você acha que esse é o melhor caminho para a esquerda? É que é o seguinte, Fabiola, a questão não é a resposta, né? Bate com a realidade. A questão é a seguinte: há algum nome de esquerda que ganharia uma campanha nacional se não fosse Lula? Não. Hoje não. Hoje não ganha. Hoje só o Lula. E por quê? Porque o Lula não é visto como uma pessoa de esquerda no Brasil. Lula é Lula, é uma entidade. Ele é de esquerda, mas ele tem um diálogo, uma entrada com diferentes grupos. É interessante que, quando foi feita uma análise em 2022, vários grupos de cientistas políticos fizeram análise, o que atrai o eleitor pendular, aquele que não é nem polarizado à direita nem polarizado à esquerda, o que atrai no Lula e Bolsonaro? Bolsonaro é aquela pessoa que, eu não estou falando que essas coisas se traduzem na realidade, estou falando o que as pesquisas apontaram. O Bolsonaro é a pessoa que cuida, a imagem que cuida da família, que cuida dos costumes, é um homem temente a Deus, aquela coisa. Lula é visto como o grande pai. Ele é visto como a pessoa que cuida de gente. Sabe, ele é a pessoa como cuida de gente. Isso é interessante. Ele não é vinculado à esquerda ou à direita, não é que é comunista. O grosso dessa massa não polarizada vê Lula como cuidando de gente. E esse é o ponto, na verdade. O PT não construiu ninguém que tenha uma imagem que seja seja uma imagem de bom administrador, mas tenha uma imagem também junto a camadas populares de que cuida de gente. Então, é aquela questão. Não seria interessante, que seria interessante lá atrás, seria interessante o Brasil não ter reeleição, né? Na verdade, seria interessante muitas coisas assim, eu acho, né? A questão é que é uma questão quase que uma resposta dada pelas circunstâncias. O que fazer, né? Não há ninguém no PT hoje que ganhe uma eleição, né, que não seja Lula. Neste momento, estou falando que não é possível construir até 2026. Na minha avaliação, hoje, Lula que é o único nome no PT que ganharia uma eleição nacional e ganharia mais fácil do que os outros nomes que estão aí, Fabiola. Esse é o ponto. E não à toa que Gilberto Kassab prevê Tarcísio para depois. Ou o Pablo Marçal também falou assim: não adianta enfrentar Lula com a máquina se a economia estiver bem. E eu repito, Lula com a economia bem, ele ganha. Né? Agora, outro petista com uma economia bem, aí é uma disputa que pode acontecer qualquer coisa, e é isso que o PT não quer arriscar. E o Everaldo Leite diz aqui, eu não tenho a menor preocupação com a próxima eleição para presidente.
O nosso Nordeste vai garantir. Estamos atentos, é o que diz o Everaldo. Eu preciso fazer uma correção. Eu caí na pegadinha do post fixado. O post do Lula é de 2022. Aí, ó. A Luísa tentou me ajudar, mas eu tava com essa frase que eu achei boa e eu tinha esquecido que essa frase é de 22, os pessimistas e pregadores do caos. O Lula fixou essa frase em 22 e segue lá. O que ele fala do desemprego hoje é essa, ó, o desemprego em 6,4, menor índice desde 2013. Em setembro de 2024 foram gerados 247 mil novos empregos, um aumento de 21% em relação ao ano passado. Com trabalho e diálogo, estamos construindo juntos um país melhor com mais oportunidades. Isso é o que o Lula diz, não dá essa cutucada aí não nas pessoas como nos pregadores do caos. Isso ficou no passado, Josias. Bom dia para você mais uma vez. Como é que você vê aí essas discussões internas do PT, falando inclusive e temendo até que Lula não dispute a reeleição em 2026? Esse debate é natural que ocorra, né, Fabiola? Nem o próprio Lula sabe hoje como ele vai chegar a 2026. Se chegar na condição que ele imagina, estalando de popularidade, ele jamais cogitaria abrir mão da reeleição, quarta reeleição da história dele, né? Eu me lembro que num momento de descontração, Fabiola, em meio àquele dilúvio gaúcho, o Lula declarou em maio que pretende viver até os 120 anos, porque ele ainda precisa disputar umas 10 eleições. E aí ele disse lá, num evento institucional que virou uma espécie de comício, ele disse que vai estar de bengala disputando eleições ainda, né? E essa cena mostra o que o Lula traz dentro da alma. Ele, enquanto tiver saúde e tiver desempenho, ele gostaria de disputar eleições presidenciais, né? E ocorre que, por enquanto, o Datafolha informa que a terceira gestão do Lula é considerada boa ou ótima por 36% dos brasileiros, a despeito dos indicadores econômicos que exibem uma qualidade melhor do que o mercado supunha, melhor que os críticos do governo gostariam, a despeito de tudo o que está acontecendo, apenas 36% dos brasileiros avaliam positivamente o governo. Esse desempenho é similar ao que foi obtido pelo Bolsonaro na mesma altura do mandato dele, um mandato precário que a maioria do eleitorado decidiu não renovar em 2022. Então, hoje, o Lula, se disputasse a presidência, correria o risco de perder, não é? Daí essa dúvida. Entre os muitos dilemas que frequentam o imaginário nacional, está a incerteza em relação aos candidatos que vão disputar o Palácio do Planalto em 2026. E não só na seara da esquerda, o barco do Bolsonaro bateu no iceberg da inelegibilidade. E não se sabe se o capitão vai sobreviver às sentenças que estão por vir, sentenças criminais que o Supremo Tribunal Federal há de proferir, né? Busca-se, em consequência, uma alternativa à direita. E as dúvidas sobre o futuro do Lula estimulam a especulação sobre as alternativas que existiriam também à esquerda. A única diferença, Fabíola, é que na direita eh, o, as alternativas, o debate foge ao controle do Bolsonaro. E na seara da esquerda, que ultrapassa as fronteiras do PT, não vai haver a construção de uma alternativa sem a concordância e a participação efetiva do Lula. Essa é a única diferença. O Bolsonaro perde o controle sobre o seu cercadinho e o Lula mantém sob as suas rédeas, sob o seu controle, o debate sobre a eventual substituição, a busca de uma alternativa para 2026. O Lula está vivendo hoje, Fabiola, eu me lembro que noticiei lá atrás, em 2020, no ano 2000, perdão, antes da eleição de 2002, que ele venceu, o Lula já estava, naquela ocasião, atormentado pela dúvida, né? E ele, nas conversas reservadas que mantinha na época, ele dizia que ele tinha uma dúvida que atormentou, a certa altura, o Pelé na carreira dele. Eles consideravam Pelé da política, e ele dizia:
Ah, eu não vou jogar na segunda divisão, não vou ficar no banco de reservas, eu quero terminar a minha carreira como Pelé, que soube escolher a hora de parar. O Lula está vivendo esse dilema. Não chegou a hora de parar? Ele já refletiu sobre isso lá atrás, quando ele saiu da presidência da República no seu segundo mandato, com uma popularidade acima de 80%. Ele estava realmente tinindo e ele utilizou esse prestígio para reeleger a Dilma Rousseff. Ali ele talvez tenha ultrapassado esse momento do Pelé, o momento ideal para parar. E agora ele foi como que intimado a disputar a eleição novamente em 2022, porque o Brasil estava ali na fronteira de um golpe de Estado, estava vivendo uma ameaça à democracia. Ele foi à sorte das urnas, até como um desagravo que ele imaginou que devia a si mesmo pela temporada que passou na cadeia. Ele queria dar um troco. Ele foi, disputou e ganhou por uma pequena margem, 1,8 ponto percentual, pouco mais de 2 milhões de votos. Né? Então, realmente, alguém que chegou à presidência nessa condição e que lá na frente pode ser que não haja mais essa ameaça à democracia, é razoável que ele esteja agora atormentado por essa dúvida. Então, depende do desempenho que ele vai ter lá na frente, depende das condições em que ele vai exibir, Fabíola, lá em 2026. Você se lembra que recentemente ele falou, né, que ele queria viver até 120 anos? A gente achou essa fala que você também estava Pois é, lembrando, né, mencionei Josias? aqui no início, né? Me lembrei disso automaticamente, foi É, lá no Rio Grande do Sul agora, né? vamos ouvir o que ele disse nessa época. Esse cara é bom. Esse cara tem um lugarzinho garantido lá. Eu não vou te contar porque eu vou ver até 120 anos, eu vou demorar. Eu já falei como lá em cima, eu não estou afim de ir embora, me deixa aqui, porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, faz uns 20 anos. O Lula de bengala disputando a eleição. Mas um dia é um dia feliz, Eduardo. Um dia feliz porque nós conseguimos no governo aprovar as coisas que era preciso aprovar. Não é nenhum favor, não. É uma necessidade da gente olhar todos. Ele falando que quer disputar a eleição até de bengala, né? Isso mostra a disposição dele, né, Josias? Essa é a Ah, sim. alma do Lula. O É. Lula é um animal político, né? E ele adora. A eleição é o ambiente dele, né? E estava ali em meio a um dilúvio, né? Estava lá no Rio Grande do Sul anunciando medidas que o governo dele adotou para socorrer lá os gaúchos, né? E aí transformou um ato institucional num comício ali, falou, a certa altura fez esse comentário, né? Isso é o que o Lula traz dentro da alma. Ele, se puder, com 90 anos, disputa eleições, vai estar em cima de um palanque. Agora, tudo tem limite, né? E esse limite pode ser testado em 2026, né? Vamos ver como é que ele chega lá. Até essa pergunta para o médico dele, né, Sakamoto, aqui na entrevista no All News. O coach perguntou isso para o Roberto Calil. Ele vai viver até 120 anos? Porque ele falou que vai viver até 120 anos. E aí o Calil falou: olha, eu vou te falar uma coisa, ele está muito bem de saúde. Se ele continuar dessa maneira, ele tem toda a condição. O médico dele falou que ele tem toda a condição realmente de disputar uma eleição. Isso, pelo menos, a equipe médica do presidente Lula falando, né, Sakamoto? É engraçado, eu tava com uma roda, eu não vou entregar o Santos, né? Vou contar só o milagre. Eu tava numa roda com alguns políticos, né? Que pró e contra Lula, né? Recentemente, e essa conversa veio à tona, né? Com relação à saúde do presidente. E todo mundo, todos os presentes na roda, estavam surpresos e estavam comentando, falando assim, poxa, para alguém que passou fome na infância, né? Veio de Pau de Arara para São Paulo, passou fome, passou necessidade, né? Teve uma vida difícil. Depois, a política cansa e envelhece. Você vai pegar os quadros de foto de presidente, início de mandato, final de mandato, a quantidade de cabelo branco, perda de cabelo, envelhecimento, ruga, tem tudo isso, né? Aparece, né, no rosto da pessoa. Assim, o poder envelhece, né? A disputa pelo poder diário envelhece. Depois o Lula pegou 580 dias de cadeia, de cana, né? Ficou preso lá na carceragem da Polícia Federal, né? Passou desgosto. Teve a esposa, Dona Marisa, faleceu e ele também atribui a tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, teve muita coisa e pesou muita coisa contra ele. Então tava todo mundo naquela roda discutindo e falou: olha, todo mundo falando, gostando ou não do Lula, o fato é que, para a idade dele, por tudo que ele passou,
ele tá, concordo com o Calil, ele tá excelente. A gente esteve com ele no Palácio do Planalto para entrevistá-lo, né? Eu e a Carla Araújo, né? E é aquela coisa, considerando tudo, é claro que ele não é a mesma pessoa que a gente entrevistou. A gente entrevistava anos atrás, sabe? Ou nos seus primeiros governos, mudou bastante. É uma pessoa com quase 80 anos, mas considerando tudo, ele tá longe de ser um Biden, ele tá longe de ser o Tancredo nas últimas fotos, ele tá longe de ser o tio Paulo, né? Então, você não tem. É bem diferente, na verdade, de outras pessoas que, com todo respeito, né? A idade ela chega diferente para cada pessoa. Para o Lula, ela vem chegando de uma forma mais leve. Ela é uma forma bem mais leve, isso é fato. E isso, na verdade, Fabiola, ajuda a embananar também. Porque, tecnicamente, há 20 anos, chegasse a 80 anos, a pessoa fala, ok, carta fora do baralho, mesmo que ele seja um excelente eleitor, né? Ele seja um cabo eleitoral dele mesmo, uma pessoa ótima de campanha. Agora, o pessoal joga esse peso de volta nele também, exatamente devido a falta de um candidato eleitoralmente competitivo, mas também porque sabe que ele está segurando, né? Vamos ver como vai ser em 2026, é claro, né? Mas, até agora, a saúde dele realmente, o que o Calil falou faz sentido. A saúde dele aguenta e é o que é comentado. Tem muita gente mais jovem que tem menos saúde que ele. Comentários estão muito bons aqui no nosso chat. Ah, o Sérgio Aguiar, o Josias, ele fala que a barriga do Bolsonaro tá pior do que a do Lula já. Ai, gente, isso não pode falar isso hoje em dia, né? Não Não, pode. não. Não, mas olha, desculpa fazer até um comentário aqui. Nossa, olha, defendendo o Bolsonaro, hein? Olha que coisa. Mas também é meio ruim falar dessa questão, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu a facada. Exato. Aquela facada deixou tecido conjuntivo, deixou uma coisa. Ele mudou a configuração aqui do abdômen do presidente Jair E ele Bolsonaro. diz Então, isso, né, Sakamoto? Ele atribui a forma física dele hoje, ele está bem fora de forma, né? Ele atribui a facada. e eu acho que também uma coisa, é verdade, seja dito, o presidente Bolsonaro era um atleta mesmo, ele não era um atleta a ponto de não precisar se vacinar, que nem irresponsavelmente ele falou várias vezes, né? Isso é fato. Agora, mas que ele tinha um porte diferente, ele fazia exercício, etc e tal, é verdade. Então, eu não culparia ele por conta da barriga, não. Eu não faria essa acusação. Tem um aspecto, viu, Fabiola, que não há dúvida quanto à saúde do Lula, né? E o médico dele está dizendo, né? E você especular sobre saúde de presidente, sobretudo quando a especulação vem de médico, não é coisa de bom agouro, né? Um médico tem uma reputação a zelar e tal. Então não há nenhuma razão para especular ou para ter dúvidas em relação à saúde do presidente. Mas a saúde que mais vai importar lá em 2026 é a saúde política do presidente, né? Então é preciso analisar como ele chegará politicamente a 2026, né? Como estará o governo dele e como o governo dele estará sendo avaliado pela sociedade, né? Porque hoje, por exemplo, se você for comparar o governo Lula no período que ele já ocupa a presidência nesse terceiro mandato, com o mesmo período do Bolsonaro, o Lula está anos-luz adiante do Bolsonaro. E a despeito disso, ele tem uma avaliação que é semelhante, e é uma avaliação precária, 36% só aprovando, né? E esse tipo de avaliação, assim tão baixa, é, resultou no banimento lá do Bolsonaro do Palácio. O eleitorado não reelegeu o Bolsonaro, né? Então, hoje, o desempenho do Lula, aos olhos do eleitorado, não seria suficiente para reelegê-lo. Talvez ele amargasse uma derrota. Tudo depende de quem está do outro lado. É uma eleição, é uma comparação, né? O eleitor não elege ou não escolhe o candidato dos sonhos. É um bandejão ali. Tem as opções sobre o balcão. Você vai escolher entre os candidatos que os partidos oferecem, né? Agora, insisto, a saúde que vai importar, é evidente que a saúde física, essa também será avaliada, mas hoje o presidente está exibindo uma boa saúde física, mas é preciso verificar como ele chegará lá, como estará a saúde política dele.